Meus amigos, o Anelka não foi do Galo, mas teve sim europeu bom de bola desembarcando aqui no Brasil. Rapaziada, é o seguinte, direto surgem jogadores aqui no Brasil que a gente fala, pô, esse moleque joga muito, esse moleque é craque, e aí ele vai pra Europa e acaba não dando certo, acaba não vingando. Isso acontece direto. Mas e quando a gente tem o processo contrário? Quando vem um cara que jogou bem lá na Europa, aqui pro Brasil. O que acontece com esse cara? Bom, a gente tem dois exemplos recentes, o Juanfran e o Pablo Mari. O Pablo Mari, é claro, um cara que deu mais certo, um cara que chegou aqui, foi um dos melhores defensores do país no ano passado, logo saiu, ganhou títulos pelo Flamengo, e o Juanfran, que atualmente está se firmando melhor no time de São Paulo, mas ainda não é o cara que se esperava que ele fosse, um cara que disputou final de Champions League. Mas esses são exemplos recentes. Hoje a gente vai na história falar dos jogadores europeus que vieram aqui pro Brasil. Mas antes da gente contar a história desses caras, vou pedir para você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder a notificação quando a gente lançar vídeo novo, pegar o link do vídeo e jogar no seu WhatsApp pro seu amigo que você sabe que gosta de futebol assim como você. E, sem mais delongas, sem mais pedidos, bora pro vídeo. Então vamos começar chutando o pé na porta e falando de talvez o melhor jogador da história, o melhor europeu da história, que já vestiu a peita de uma equipe brasileira, e é claro que a gente está falando do Seedorf. O nosso queridíssimo holandês começa a carreira dele lá em 1992, atuando pelo Ajax, o maior time da Holanda. Tinha que ser pelo Ajax, né? E ele não demora muito para vencer a sua primeira Champions League. Em 94, 95, ele já ganha o seu primeiro título continental, o maior título continental do mundo. Ele ganha a Champions League pela equipe do Ajax. Então ele vai ser transferido para a Itália, onde ele vai atuar pela Sampdoria. A Itália, por sinal, seria o país onde ele de fato se sagraria um grande jogador, mas ainda não seria esse o momento. Ele ficaria pouco tempo na Sampdoria, então iria para o Real Madrid. Aí no Real Madrid, sim, ele despontaria como um dos principais jogadores do mundo, um cara que a gente sabe até hoje muito classudo, muita maestria, um cara que tinha intimidade com a bola, um cara que pegava nela e você falava, pô, esse maluco sabe o que tá fazendo. Um cara muito técnico, sempre. E no Real Madrid ele vai vencer 2 Champions League, vai vencer um campeonato espanhol e vai fazer o seu nome. Então ele vai pra Itália, eu disse que ele ia ir pra Itália. E aí ele chega na Inter de Milão primeiro, e ele fica um tempinho bem curto na Inter de Milão antes de ser transferido pro maior rival da Inter de Milão, que burrice da Inter de Milão, vender pro seu principal rival, o Milan, o Seedorf. E aí no Milan o Seedorf faria seu nome de vez, ganharia mais 2 Champions, formaria aquele meio de campo absurdo com Pirlo, com Gattuso, com Kaká, mais tarde com Ronaldinho, antes tinha o Rivaldo, meios de campos incríveis ele faria parte. E venceria, como eu disse, 2 Champions League. Contou aí? Foram 5 Champions. E depois do Milan, então, de fato, o que a gente queria falar, ele vem para o fogão. E na época você deve imaginar, por mais que ele tivesse 36 anos, todo mundo, quando percebeu que o Seedorf tinha fechado um contrato com o Botafogo, falou, puta merda, é o Seedorf, velho, é o Seedorf. E aí ele veio aqui pro Brasil. Aí você fala, pô, o Seedorf ganhou tudo, 5 Champions, o cara vai chegar aqui no Brasil como? Pô, água de coco, prainha, caipirinha, que nada disso. Ele chega aqui focadíssimo em fazer o Botafogo voltar a ser um time relevante no país. O Botafogo estava em um processo de reconstrução, o técnico era o Oswaldo de Oliveira, não sei se você conhece, o do Gabriel. E então ele vem para fazer parte desse processo de reconstrução, sendo um líder dentro de campo. E aí ele consegue uma coisa incrível. O Botafogo não ia a uma Libertadores de América desde 1996. E ele consegue classificar o Botafogo. Ele faz 81 partidas pelo Botafogo, marca 24 gols, números muito bons, se você for pensar, para um jogador de 36 anos, e é de fato um jogador importante para aquela equipe do Botafogo. Muitos jogadores jovens estavam surgindo, ele foi muito importante naquele momento. Outra coisa importante é que ele vence um carioca, ele chega a levantar uma taça pelo Botafogo, mas ele que é um cara que se acostumou a jogar competições continentais, venceu 5 Champions e a vencer competições continentais, não consegue jogar a Libertadores para a qual ele classificou o Botafogo, porque ele sai do time da Estrela Solitária antes de conseguir atuar na competição das Américas. Mas esse foi o Seedorf. Tem mais, fica aí. Então, continuando, agora é hora de falar do Petkovic,
É claro, ele que começa a jogar bola lá em 88, tem passagens pelo Estrela Vermelha e pelo gigantíssimo Real Madrid, também pelo Sevilha, antes de vir aqui pro Brasil, onde ele joga pelo Vitória primeiramente. Ele chega a sair lá pro Venezia da Itália, mas depois ele volta para jogar pelo time no qual ele de fato se sagraria um cara importante aqui no Brasil, pelo Flamengo. Depois de jogar no Flamengo, que ele atuou em 2002, 2003, ele ainda vai pro Vasco, Fluminense, Goiás, Atlético Mineiro, uma série de times brasileiros até voltar pro Flamengo em 2009, onde ele conquistaria aquele brasileiro e de fato se colocaria como um dos maiores jogadores europeus a vestir camisas de times brasileiros. O Petkovic a gente sabe, mais uma vez um cara muito técnico, um cara que tinha intimidade com a bola, um cara que ficou muito conhecido pela sua batida na bola, principalmente em bolas paradas. Falta, escanteio, muitos gols olímpicos na carreira, inclusive contra o time que eu torço, mas tudo bem. Vamos deixar isso de lado, porque o Pet era um jogador incrível, um jogador muito importante pro Flamengo nessa passagem. Mas tem uma coisa sobre o Pet que é interessante a gente falar, porque ele foi um cara que brilhou aqui no Brasil, mas na Europa ele não deu tão certo assim. Dizem as más línguas que quando ele jogava pelo Real Madrid, de fato ele era um bom jogador e com bastante potencial. Jogava bem nos jogos, jogava bem nos treinos, mas o treinador naquela época não gostava muito do nosso queridíssimo Sérvio. E aí ele acabou não vingando e veio aqui pro Brasil. Você acredita? Não sei se eu acredito. Eu acho que o Pet tem bola pra ter jogado mais do que ele jogou lá na Europa. Então, aproveitando que a gente acabou de falar de Real Madrid, vamos ficar aqui na Espanha mesmo para falar de um cara que foi cria das categorias de base do Barcelona. Estamos falando de Fran Mérida. Esse cara, quando ele começou, vou contar um segredo para vocês. Falavam que ele seria o novo Fábregas. Bom, o tempo disse se ele foi ou não o novo Fábregas. Bom, ele começa nas categorias de base do Barcelona, como eu disse, mas ele não chega a estrear profissionalmente pelo Barça, porque ele sai pro Arsenal antes disso. Mas ele não consegue se firmar na equipe inglesa, então é transferido de volta para a Espanha por empréstimo pro Real Sociedad. Não dá certo, volta pro Arsenal, não dá certo de novo. Então ele é transferido de volta para a Espanha pro Atlético de Madrid. E aí sim ele vai fazer parte de um bom time que ganhou uma Supercopa da Espanha e uma Liga Europa, mas ele vai ser reserva e não vai conseguir brilhar de fato mais uma vez. E então ele vem aqui pro Brasil, ele vem pro Furacão em 2013. E aí todo mundo falou, pô, esse cara jogou em grandes times da Espanha, esse cara tem apenas 22 anos, ele pode sim dar muito certo por aqui. Deu certo? Não. Em 16 jogos que ele fez pelo Atlético Paranaense, ele marcou um gol e deu uma assistência, e foi uma grande de uma decepção. Mas, um fato legal da gente comentar é que esse único gol dele foi numa derrota do Furacão pro Flamengo dentro do Maracanã. Então esse gol saiu nas manchetes espanholas como, pô, o Fran Mérida marcou um gol dentro do Maraca. Mas na verdade ele não fez nada de muito relevante por aqui. Bom, ainda no Furacão, o Fran Mérida seria rebaixado às categorias de base, às categorias sub-23 do time paranaense, antes de voltar para a Espanha e atuar por times menores de lá, que é o que ele faz até hoje. Então teremos dobradinha de Atlético Paranaense. Vamos agora para Portugal para falar de Pereirinha. Pereirinha teve como clube formador o Sporting de Portugal. E atuando pelo Sporting, ele chegou a ganhar 2 Copas de Portugal. Ele jogou muito bem por lá. E em 2010, quando estava chegando a época da Copa de 2010, a Copa da África do Sul, ele chegou a ser cotado para ser convocado para a vaga na lateral direita da seleção portuguesa. Realmente um grande feito. Jogou muito bem nessa época. Em 2012 e 2013, ele se transfere para Lazio, da Itália, joga um pouquinho lá, ganha uma Copa da Itália, mas não consegue brilhar. Aí então o Milton Mendes, que era o técnico do Furacão na época e tinha bons contatos na Europa, principalmente em Portugal, chega no Pereirinha e fala, pô Pereirinha, vem pra cá, velho, você joga muito aí, aqui no Brasil que é várzea pra caramba, você vai deitar. E aí o Pereirinha vem, e ele brilha? Não, não brilha. Em 11 jogos o Pereirinha faz apenas um gol e tem uma passagem completamente decepcionante pelo Furacão. No finalzinho da sua passagem, ele chega a treinar separado e ser afastado da equipe, nada legal a passagem dele. E assim como o Mérida, ele volta para o seu país de origem e só joga em times pequenos de lá desde então. Jogou pelo Belenense, pelo Cova da Piedade, nem sabia que esse time existia até fazer esse roteiro. E a gente falou dele lá no começo, mas vamos falar dele de novo, contar um pouquinho a história, porque a dele é muito legal, ganhou muita coisa lá fora e é muito bom ter ele aqui no Brasil hoje, Juan Fran. O Juan Fran começa no Real Madrid B em 2003
e em 2004 começa a fazer as primeiras aparições no time principal do Real Madrid. Nessa época ele já era figurinha carimbada nas convocações das seleções de base da seleção. Então em 2006 ele é emprestado para o Espanhol, chega a ganhar uma Copa do Rei lá, mas ainda não era titular da equipe. Ele vai ser titular de uma equipe mesmo quando ele se transfere para o Osasuna logo depois. E no Osasuna ele vai ter o primeiro grande feito da carreira dele, ele vai fazer um baita de um golaço que garante o Osasuna na primeira divisão. Esse gol inclusive contra o seu time formador, contra o Real Madrid. E a partir disso ele vai começar a chamar a atenção de times grandes novamente. Um deles, o Atlético de Madrid. E é bom lembrar que, antes de ir para o Atlético de Madrid, que ele iria exatamente nesse momento, ele jogava como meia, tanto pelo centro quanto pela direita. Mas aí, ao chegar no Atlético e ao conhecer o Simeone principalmente, ele vai se firmar como um grande lateral direito. E aí no Atlético de Madrid ele ganha de tudo. Ganha a Copa do Rei, ganha a La Liga, ganha a Liga Europa, é finalista de Champions League. Ainda pela seleção espanhola ganha uma Europa League, mas aí ele começa a ficar um pouquinho mais velhinho e começa a perder espaço no time do Simeone por não conseguir ter a mesma eficiência que ele tinha, principalmente defensiva. Então ele vem pro tricolor paulista. E essa história a gente conhece melhor. Não chega muito bem, fica no banco uma época, mas hoje em dia sim se firma como titular, principalmente pela sua principal característica, que é o lado defensivo, e é um dos principais laterais direitos hoje do futebol brasileiro. E essa é a história do nosso queridíssimo Juan Fran para fechar. Mas, meus queridos, por hoje é isso, a gente fica por aqui com mais um episódio do Escanteio Cult para vocês, mais um tema muito legal. E mais uma vez peço para você deixar o like, para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos, se você gostou do nosso conteúdo, e também mostrar, por favor, nosso canal está começando, mostrar para o seu amigo, para sua amiga que gosta de futebol, o nosso canal, o nosso conteúdo vai ser muito legal, a gente vai ficar muito feliz se você puder fazer isso. Então é isso, até o próximo vídeo, rapaziada!